Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, boa noite a todos, se é que é boa noite, né? Porque o Vasco acabou de ser derrotado lá no Allianz Parque em São Paulo por 3-0 para o Palmeiras. E olha, ficou barato por conta do nível de atuação do time, muito fraco, uma intensidade muito baixa, faltou imposição também. E o Vitor Roque e o Flaco Lopes deitaram e rolaram ali no sistema defensivo do Vasco, nos erros individuais, nos erros técnicos. O Vasco, infelizmente, jogou muito aquém, né? Futebol muito abaixo dos que se esperava por conta das expectativas que o Vasco teve nessa sequência. Não foi uma sequência negativa, digamos assim. O Vasco se comportou bem, né? A gente jogou contra o Flamengo, empatou, jogou contra o Bahia, venceu, jogou contra o Cruzeiro, venceu, jogou contra o Palmeiras, perdeu de 12 pontos, conquistou 7. Pelo time que o Vasco tem, pelo elenco que o Vasco tem, ficou de bom tamanho, mas óbvio que ninguém gosta de perder, ainda mais perder desta forma. E dos pedidos do Fernando Diniz, inclusive a gente vinha falando aqui nos últimos vídeos, é que o Vasco não perdesse a sua maneira de jogar. Podia até perder o jogo, mas não perdesse a sua maneira de jogar, a sua filosofia. E hoje nada deu certo. Um time desconcentrado em campo, faltando atenção, um time fraco na marcação e abrindo espaços para o time do Palmeiras se criar. O time do Palmeiras é um time muito superior tecnicamente, tem um bom banco de reservas, tem jogadores do banco que seriam titulares hoje do Vasco. Então, por aí você já vê o que o Vasco contra o time que o Vasco jogou hoje. Não à toa que o time do Palmeiras está bem aí na Libertadores e está aí atrás do Flamengo tentando conquistar o título brasileiro. E o Vasco, infelizmente, não repetiu o nível de atuações dos outros jogos. Jogou um futebol muito burocrático, um futebol apático. O time não estava ligado e demorou a entender a partida, né? A leitura da partida. O Vasco não teve uma leitura da partida e com isso acabou perdendo. Agora a gente tem que destacar a falta que o Barros e o Cuesta fizeram, né? São dois jogadores que deram uma sustentação defensiva e isso hoje criou-se um buraco entre o meio-campo e a zaga, e o Palmeiras se criou ali. E para piorar, os erros individuais, as bizarrices do sistema defensivo do Vasco, protagonizadas hoje por Lucas Oliveira, Hugo Moura, enfim, um bate-cabeça, e isso aí foi muito determinante aí para os gols do Palmeiras. O Palmeiras que fez um jogo honesto, um jogo sem muita força, é bem verdade, conquistou esses 3 gols ali sem fazer muita força, para você ver o nível que o Vasco estava jogando. E no segundo tempo, com 3-0 no placar, muitos acharam que baixaria aí o espírito da Mercosul do Vasco. Mas naquela época a gente tinha Romário, a gente tinha Juninho, né, Viola, enfim, uma novidade de craques aí que faziam a diferença. O time do Vasco é um time limitado, né? A gente tem limitações severas em que pese aí esta última evolução, esse último crescimento. E o time do Palmeiras, não é que o Vasco voltou melhor. Óbvio, teve alguns momentos mais lúcidos após algumas substituições, mas o Palmeiras também tirou o pé. Quando resolvia jogar, se aprontava e teve possibilidades, inclusive fez um gol em impedimento do Vitor Roque, e o mesmo Vitor Roque que, na cara do gol, chutou e o Léo Jardim fez um defesaço ali, evitando o quarto, né? E se vencesse de 4, de 5, olha, não seria surpresa pelo nível de atuação do Vasco. Independente se o Vasco fizesse um gol ou não, o Vasco jogou muito mal, né? O time não estava ligado, a gente percebia isso. Nos outros jogos, a gente via ali um brilho no olhar, uma entrega, e no jogo de hoje o Vasco estava muito apático. Não sei se bateu o cansaço dos últimos jogos,
se foi o esquema trazido em campo, se realmente esses dois jogadores que estavam ausentes hoje fizeram falta. Eu procuro achar que foi um conjunto de fatores, né, para não dizer uma situação determinante. E eu, durante o jogo, eu fiz as minhas anotações, porque eu acho que esse é um jogo que traz muitas constatações, pessoal. Muitas constatações e que vão servir aí de aprendizado para essa sequência, para o que está por vir, para essa reta final, porque o Vasco teve um crescimento, teve uma evolução, mas parou aí diante do Palmeiras. Só que agora vai voltar, vai ter partidas aí bem mais fáceis, digamos assim. E se o Vasco teve um punch extra para conseguir contra times mais poderosos, por que não pode contra times assim menores, digamos? Então o Vasco vai enfrentar o Vitória em São Januário, tem um cenário todo a favor. Depois vai pegar outros times aí, como o Bragantino, o Grêmio, enfim. Tem muitos times que o Vasco tem grande possibilidade de conquistar aí os 3 pontos. Por isso, a importância de pontuar no dia de hoje, né? Mesmo que não fosse a vitória, o empate já seria um bom resultado, pelas circunstâncias. Mas infelizmente ela não vem e houve essa entrega muito grande. Desde já o Palmeiras conseguiu esse resultado num piscar de olhos e o Vasco praticamente foi derrotado no primeiro tempo. Então, como eu estou dizendo, teve algumas constatações que vão servir como aprendizado. O Vasco tem muitas lições para tirar desse jogo e eu fiz algumas constatações. Eu, como já falei, eu acho que o Vasco perdeu o poder de marcação com a ausência do Barros e do Cuesta. O Cuesta, pelos poucos jogos que fez, deu para perceber que era um zagueiro encorpado, um zagueiro que dava uma segurança lá atrás, uma imposição. E o Barros é aquele cara de cão de guarda ali, o protetor, né? Ele estava sempre nos espaços do campo, atrás, tinhoso, marcando, então faltou muito essa proteção. O Tietê já é um jogador que vem voltando de lesão e é um jogador que o forte dele não é a marcação. Ele tem uma pisada maior na área, ele tem uma ousadia maior, né, de mais à frente. E aí a zaga ficou ali desguarnecida. Outra situação, né, desguarnecida eu quero dizer, ficou muito exposta, né. Outra situação, Lucas Oliveira. Lucas Oliveira, meus amigos, olha, não dá mais, né? Eu não entendi esta escalação do Lucas Oliveira. Eu já vinha falando hoje nos vídeos que era um jogador que estava quase com o pé fora do Vasco, né? Era um jogador que estava treinando com o grupo, mas o Vasco não estava se opondo à sua saída, né? Inclusive ele teve conversas com o Sport Recife, com outros times, mas não vingou. Então um jogador meio que esquecido dentro do elenco. E de repente ele virou aí solução para as ausências do Vasco. Óbvio, o Vasco vendeu muitos jogadores da zaga, e com isso ele acabou ganhando mais espaço. Entrou lá numa rabada contra o Flamengo e até se comportou bem, e eu acredito que o Diniz, vendo isso, optou por dar mais uma chance ao jogador. Mais um jogador que hoje demonstrou, estava muito atrapalhado, batendo cabeça ali com o Moura. Não é um jogador que eu acredito que vai ganhar mais oportunidades no Vasco. E aí a gente... É uma outra constatação que eu digo. Faltou o Vasco trazer mais um zagueiro para a composição do elenco. Um zagueiro que, tipo, você sai um jogador, entra um outro. Sai um Cuesta, entra um outro jogador. Não sei se do mesmo quilate, mas um jogador que desse mais segurança lá atrás. Então acho que faltou esse entendimento da diretoria de trazer mais peças, né? Trouxe muitas peças de volante para o meio campo, mas esqueceu desta situação da zaga. Outra coisa, eu acho que o Vasco adiantou, né, na figura do Fernando Diniz, ele adiantou muito as linhas e isso causou uma certa exposição lá atrás. E com isso o Palmeiras notou essa situação e se virou, se deitou e rolou, e conseguindo aí as principais jogadas até chegar ao gol do Vasco. Outra coisa, as insistências do Fernando Diniz, né? Algumas coisas que não dão para entender. Como eu falei, Lucas Oliveira, manter o Verratti muito tempo em campo, demorar nas substituições. Acho que hoje era um jogo para mais velocistas. Então algumas insistências também do Fernando Diniz, isso incomoda.
E outra situação, por fim, devem ter muitas outras, mas pela minha análise eu digo, a queda de nível do Verratti que está preocupando, né? É um jogador que há muito tempo vem de um jejum, não faz gols e não vem aí numa boa fase. Isso preocupa muito, acho até inclusive que o Vasco já tem que mapear o mercado para o próximo ano aí, para ver aí se tem um outro jogador, um outro atleta que possa trazer, porque hoje o Verratti não tem uma sombra no elenco, né? E isso preocupa. É bom o jogador ter uma sombra para não haver uma acomodação. Não estou dizendo que o Verratti está acomodado, mas é bom sempre você ter uma sombra no elenco. E o Vasco hoje não tem. Sai o Verratti e o Fernando Diniz tem que mudar ali a formação ou, quiçá, trazer o GB, né, que é um jogador da base que ainda não tem aquele quilate todo para assumir uma titularidade. Enfim, meus amigos, uma derrota na conta aí, 3-0 para o Palmeiras. Agora é esquecer o resultado, mas não esquecer os erros, não esquecer o que houve de errado aí, o que falhou demais e injetar confiança no próximo jogo. O próximo jogo em casa é dever de casa, o Vasco tem que vencer e não se falar mais disso, porque se voltar a tropeçar, ainda mais contra o Vitória, um adversário que está ali na zona de rebaixamento, vão voltar aqueles questionamentos, aquelas oscilações, que o time está instável, e aí a gente já viu esse filme, né? E o Vasco vai levando essa situação até o final, o que não é bom. O que é bom é o quê? É o Vasco ganhar o maior número de pontos logo para poder queimar gordura na reta final. Bom, agora eu deixo a opinião para vocês, como vocês viram essa derrota, quem falhou mais nessa derrota? E o Diniz, hein? Tá insistente ou não? Olha, então, ó, comente aí, a gente vai interagir juntos. Amanhã a gente está de volta com as notícias do Vascão. Aquele abraço, meus amigos.